Muito bom dia para você de casa, que bom estar mais um dia aqui com você. Começamos agora, você já sabe, o RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é emprego. Será que já superamos a crise? Como anda o mercado de trabalho, hein? Você em casa está desempregado? Não? Está procurando uma oportunidade? Então fique comigo, viu? E já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto bem bonita que eu gosto. Você vai aparecer aqui hoje para todo o Brasil. Não esquece o seu nome e cidade, ok? Vai em frente à TV agora, faz o clique e me manda, não perde tempo não. Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você também para curtir a página do Facebook, já está aqui, basta clicar em curtir. Curtindo todo dia, tem postagem novíssima para você aí de casa. Você pode compartilhar, curtir, comentar, @Rede Família Oficial. Coloca na tela também o nosso WhatsApp, produção 19971024854. Qualquer dúvida sobre o assunto do dia, pode nos mandar, viu? Pelo WhatsApp, a sua foto também. Me envie pelo WhatsApp. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. O desemprego em todo o país, apesar de aparente melhora, mais de 13 milhões de pessoas ainda estão em busca de oportunidades. Os erros mais comuns na hora de formatar o currículo e na hora da entrevista. O perigo gerado pelas redes sociais. Qual a melhor maneira de se vestir para conquistar uma vaga? Tem ainda as principais notícias do dia. O RF com você está apenas começando. Apenas começando e com muita coisa interessante hoje aqui nessa terça-feira, viu? Mas antes, vamos ver como está o clima em várias partes do Brasil. Na tela, Limeira, interior de São Paulo, muito sol por aqui, viu? Mínima de 21, máxima de 34 graus. Em Campinas, muito sol também, mínima de 20, máxima de 33 graus. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mínima de 22, máxima de 36 graus. Agora sim as notícias. E nós começamos com uma boa notícia que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. A indústria está otimista para o final do ano. A expectativa é de aumento nas vendas e, com isso, as contratações já começam a acontecer. Não tem brincadeira para quem trabalha nesse setor. Uma bola atrás da outra e a esteira que não para de trazer peças. Indústria aquecida para uma perspectiva boa nesse fim de ano. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, as vendas para o Natal podem crescer cerca de 4% em comparação com o ano passado. Para o setor de brinquedos, o cálculo é de um aumento de 10% nas vendas. Esta empresa aumentou o volume de produção e contratou os temporários para dar conta, mais que o dobro do número de pessoas em relação ao ano passado. A gente está sentindo o mercado mais animado esse ano. Por isso, e em função também desse volume novo de compras, que a gente aumentou de 600 funcionários que nós tínhamos no primeiro semestre para 800 e poucos funcionários agora no segundo semestre. Destaque para as televisões. A expectativa é de vender 13% a mais do que em 2016. Cenário positivo nas previsões. Mas para este economista, para que seja um crescimento consistente, é necessário mais do que uma boa data de vendas. Temos ainda uma grande subida pela frente até chegar na situação que estava no passado. Mas acho que estamos indo na direção certa, embora a passo lento. Tem consumidor que aproveita e já pensa no saldão do Dia das Crianças para garantir a surpresa do Natal. Acaba o Dia das Crianças, já vem um monte de promoção de brinquedo. Já vou atrás de um presente de Natal e deixo escondidinho, que ela nem imagina. Bom, e daqui a pouco todas as dicas aí para você conquistar uma dessas vagas disponíveis no mercado. Não saia daí, é daqui a pouco, viu? E a queda de um avião dentro de uma casa em São José do Rio Preto deixou 3 mortos. Essas imagens mostram o momento em que os 3 empresários embarcaram. Beijo. Com Deus. A queda foi em um bairro residencial, a poucos metros desta escola municipal. Quem viu a cena ficou assustado.
No que ele fez um retorno para o aeroporto, eu escutei um barulho do motor, deu um pane e eu vi ele caindo de bico. As 3 pessoas que estavam na aeronave morreram. William Ray Sacker, de 59 anos, pilotava o avião. Ele era dono de uma rede de hotéis e sócio de Kaique Cassiolato, de 25, de um espaço de food trucks. Alisson Lima Versionato, de 33, era médico e empresário. Eles tinham viajado ao Mato Grosso a negócios. No momento do acidente, havia 3 pessoas na casa, mas ninguém ficou ferido. Todo o quarteirão precisou ser interditado por causa do risco de explosão. Os bombeiros levaram algumas horas para tirar os corpos das ferragens. As imagens mostram que o avião de pequeno porte caiu com o bico para baixo no quintal de uma casa. Parte da asa ficou dentro da piscina. Nós utilizamos espuma para inutilizar esse combustível, né, para criar maior segurança enquanto a gente faz todo o trabalho de verificação e retirada das vítimas. O irmão do piloto conta que ele tinha muitos anos de experiência de voo. Como piloto, eu tiro o chapéu para ele, pelo conhecimento que ele falava, né? Mas, infelizmente, aconteceu a fatalidade. E de acordo com a ANAC, a aeronave estava em condições regulares e apta a voar, mas a investigação das causas do acidente continua. E no Rio de Janeiro continua a guerra entre traficantes pelo controle do tráfico de drogas nas favelas. A polícia prendeu um homem de confiança de um dos chefões do crime. A polícia prendeu um dos homens de confiança do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157. Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, Adailton da Conceição Soares, de 32 anos, foi surpreendido numa casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Contra ele há um mandado de prisão por tráfico de drogas. As investigações apontam que ele tinha saído da Rocinha no último dia 17 de setembro e que seria segurança pessoal de Rogério 157. Mais cedo, essas fotos publicadas em uma rede social mostram crianças de uma escola municipal se protegendo dos tiros na rua Dioneia. No final da manhã, policiais encontraram 2 mortos. Um deles seria um padeiro que trabalhava na comunidade. Ele e a outra vítima seriam conhecidos de Antônio Bonfim Lopes, o NEM, o que teria motivado a ira do bando de Rogério 157. Os 2 corpos foram encontrados na localidade conhecida como Rua 1, que fica na parte alta da comunidade. Os agentes já realizaram uma perícia no local e agora a polícia investiga se os 2 homens mortos teriam envolvimento com o tráfico de drogas. A possibilidade de um novo confronto provocou mais insegurança. Alunos de escolas públicas e particulares foram liberados mais cedo. A polícia informou que, para garantir a segurança, estão montados 15 pontos de cerco e 14 pontos de contenção no interior da comunidade. E foi presa em São Paulo uma quadrilha de estelionatários que aplicava golpes em todo o país. Eles enganavam pessoas em busca de empréstimos. Os empréstimos com juros abaixo do valor cobrado no mercado eram a isca para que pessoas endividadas caíssem no golpe. 5 estelionatários foram presos dentro de um escritório em São Paulo, onde operavam uma falsa financeira. A divulgação era feita pela internet e o negócio era combinado por telefone. No local, foram encontrados comprovantes de depósitos, cartões de bancos e uma grande quantia em reais e dólares. Também havia planilhas com os valores dos empréstimos e das parcelas. Depois que fez o depósito exigido para obter o empréstimo, ela não conseguiu mais contato com a suposta financeira. Solicitou um empréstimo no valor de R$5.000 e aí os estelionatários pediram no primeiro momento para ela fazer um depósito que seria de uma fiança. Nisso a vítima acabou efetuando um depósito de R$1.000 e nunca conseguiu ter os 5.000. A quadrilha pode ser ainda maior. Na delegacia, os celulares apreendidos com os suspeitos não paravam de tocar. Eram novos interessados em obter os empréstimos que nunca foram concedidos. A falta de vagas nos presídios do Rio Grande do Sul tem gerado uma situação insustentável. Viaturas da Polícia Militar estão servindo para manter os presos encarcerados. Para piorar a situação, a Polícia Civil está em greve. As delegacias de polícia da região metropolitana de Porto Alegre estão cada vez mais cheias.
Os presos dormem agasalhados com mantas, algemados uns nos outros no chão. A superlotação ocorre porque não há vagas no sistema prisional. 10 policiais militares fazem a guarda dos detidos e 5 viaturas estão paradas. E se o cidadão for atacado nas ruas, vai ser difícil registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia. É porque os policiais civis estão em greve. Os cartazes também foram fixados nesta delegacia de pronto atendimento em Gravataí, na região metropolitana. Por aqui estão quase 40 presos dentro de viaturas da Brigada Militar. Em Porto Alegre não é diferente. Quem procurar a terceira delegacia de pronto atendimento vai encontrar nas portas os cartazes da greve. O motivo da paralisação é o parcelamento dos salários por parte do governo do estado. A previsão do executivo é de que a folha só seja quitada no dia 17 de outubro. Este é o 22º mês de parcelamento. A associação que representa os delegados está apoiando a greve. E em nota, a chefia de polícia pediu bom senso a todos aqueles que aderiram à paralisação. Agora olha essa, uma única pessoa tinha 52 títulos eleitorais, parece brincadeira, né? Essa é uma das fraudes encontradas pela Justiça Eleitoral, que realizou um pente fino nos cadastros. Foi um pente fino nas informações dos eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral descobriu 25 mil títulos que tinham sido duplicados. Esses registros são segregados da base de eleitores e passam para uma lista chamada lista negativa. E passa-se para um trâmite de verificação daquela ocorrência. Durante a varredura, os técnicos do TSE também constataram que uma única pessoa possuía 52 documentos. Possivelmente tinha 52 CPFs e assim por diante, se utilizando, digamos, desses documentos para a prática da falsidade ideológica, não só no negócio eleitoral, e sim em várias outras instâncias, como benefícios de governo. A Justiça Eleitoral espera que até 2022 todos os eleitores já estejam com a identificação biométrica cadastrada. O cadastro das biometrias começou em 2008, num projeto piloto que ocorreu em 3 municípios do Brasil, que juntos tinham mais de 40 mil eleitores. O calendário para o cadastro é de responsabilidade de cada Tribunal Regional Eleitoral. E segue a todo vapor a restauração de um cartão postal de Florianópolis. As mudanças na ponte Hercílio Luz acontecem até a noite. Uma força-tarefa foi montada para acompanhar o início da nova transferência de carga da ponte Hercílio Luz. Barcos do Corpo de Bombeiros e da Capitania dos Portos também asseguravam que nenhuma embarcação passasse abaixo da estrutura. Já na ponte, engenheiros acertavam os últimos detalhes antes da elevação do vão central. Quase uma hora depois, 640 toneladas da ponte passaram dos macacos hidráulicos para uma estrutura provisória que foi construída abaixo da ponte. Tudo foi monitorado de perto pelos engenheiros, que comemoraram os resultados obtidos na operação. Tudo correu como esperado, a operação muito segura, todo muito confiante também. A gente tinha o processo bem nas mãos do que estávamos fazendo. No total, serão 4 operações até que a ponte seja erguida a mais 40 centímetros. A previsão é concluir esta etapa em até 15 dias. Só depois, com a transferência de carga concluída, é que começa a troca das peças da ponte. E uma pesquisa inédita revela que manter na garagem um carro antigo pode render mais que a poupança. Será? Vamos ver. Em vez de ter uma poupança, mantenha um carro antigo na garagem. Modelos clássicos com mais de 30 anos podem render mais que aplicações financeiras. Essa é a conclusão de uma pesquisa inédita feita no Brasil. Alguns modelos tiveram valorização de 135% acima da Selic, a taxa básica de juros. Foi uma inquietação que eu e o outro autor da pesquisa, nós tínhamos em relação a responder a essa questão. Vale ou não vale a pena, de fato, investir em carros antigos? O estudo mostrou que vale, de uma maneira geral. O resultado é muito favorável. Mas não pense que todo carro antigo é um tesouro perdido na garagem. Para valer como investimento, é preciso ter a maior parte de peças originais. Depois da Kombi, o Dodge Charger e o Dodge Dart foram os que mais valorizaram. Se a pessoa está interessada em investir o dinheiro
dela é um carro antigo, compra um carro pronto. E um carro que seja um carro clássico, que o mercado o projete como um carro clássico. Cabral ganha dinheiro com veículos antigos desde 1997. Ele faz restaurações e já percebeu o aumento da procura pelo serviço. Só não imaginava que tinha um investimento na garagem. Não tinha essa ideia que seria tão valorizado assim. Né? Claro que assim, com o passar do tempo você vai vendo que vai tendo uma certa valorização, foi vindo assim, mas agora explodiu de vez assim no mercado o segmento dessas Kombis, né? Depois de receber uma proposta de R$60 mil na Kombi, decidiu vender, mas já comprou outra. Tem outro projeto já bem encaminhado, então por isso que eu vou me desapegar dessa e já vou começar no outro projeto. Que é outra Kombi. Que é outra Kombi. Essas foram as principais notícias desta terça-feira. Agora vem comigo que eu tenho um recado importante para você que quer parar de fumar. Tenho certeza, viu? Então pode ligar e emagrecer com saúde. Bom, e para a gente dar início ao nosso assunto, vamos ver uma tela com o tamanho do problema do desemprego no Brasil. Pode colocar aqui. Olha, desemprego no Brasil, comparando setembro de 2016, o ano passado, para este setembro. 12 milhões de desempregados em 2016. Em 2017, aumentou para 13 milhões 110 mil desempregados no país. O pico da crise, como vocês observam, foi em março de 2017, com 14 milhões de pessoas desempregadas. A fonte é do IBGE. Temos outra tela, pode colocar agora. Olha, o desemprego diminuiu no último trimestre, principalmente na região sudeste, de 14,2% para 3,6% a taxa, e no sul do país de 9,3% para 8,4%. A fonte também é o IBGE. Desemprego por região, agora o aumento. Aumentou em Pernambuco de 17,1% para 18,8%. Já em Alagoas, o aumento foi de 17,5% para 17,8%. Mas diante aí desses números assustadores, muita gente está perdendo aí uma boa oportunidade de emprego por cometer erros na hora de formatar o currículo. É isso mesmo. Olha só como evitar essa falha. São menos de 6 segundos para fisgar a atenção do recrutador. Tem que mostrar o seu melhor para você conquistar uma vaga, que tá difícil. Acredite, muita gente perde uma vaga por cometer erros no currículo. A pesquisa de uma consultoria de recursos humanos listou os problemas mais comuns. Não colocar o objetivo profissional, deixar de fazer um resumo sobre as qualificações, não formatar o documento corretamente e, por último, enviar carta de apresentação anexa, junto com o currículo impresso. São vários detalhes que podem deixar um currículo de lado. Quais são eles? Nós viemos até uma rua aqui na Zona Oeste de São Paulo que concentra muitas agências de emprego, muita gente procurando trabalho. Viemos com a Bia, que é especialista em recursos humanos. Bia, vai analisar alguns currículos e dizer pra gente. São poucos segundos para se vender? Pouquíssimos segundos. O currículo tem que, de fato, apresentar qual é o seu objetivo, o que você quer, quem é você, no máximo em 1/3 da primeira página. O Michel, por exemplo, descreve um cargo diferente do que ele tem de experiência. O que você precisa aqui é o seu nome e os dados de contato, mais nada, tá bom? Passou daqui, a pessoa vai para o objetivo. Qual é o objetivo do Michael? Ela não sabe. Se no currículo seguinte, ela já tem uma pessoa que atende melhor a vaga dela, ela já passou para o seguinte e deixou você de lado. Eu montei na Lan House, na verdade o rapaz que fez para mim, não fui eu diretamente, só pedi e ele foi e montou esse modelo para mim. Então, é o seu folheto de vendas, não deixa ninguém fazer por você. A Natália está procurando emprego em uma lanchonete. A Bia analisou o currículo dela. Aqui é seu folheto de vendas. O que a gente está vendo aqui? Uma pessoa, várias informações que são desnecessárias. Então aqui, Natália, nome, endereço, telefone e e-mail, só. Não precisa de mais nada aqui no começo. Depois, o mais importante é a experiência profissional. Por quê? A sua escolaridade é igual de todo mundo, né? A grande maioria. E mais do que isso, 0. Temos que começar com um resumo. Afinal, quem a Natália é? Já tem a experiência, vai saber o que eu fiz, né, no caso. O currículo ideal tem que começar com identificação, nome, endereço e contato da pessoa, no máximo 3 linhas. Em seguida, o objetivo profissional, o cargo
ou área em que o candidato pretende trabalhar. Depois, um resumo das qualificações, o que ele já fez e conquistou. Para quem está começando agora, vale citar estágios e até trabalhos voluntários. Embaixo vem a experiência profissional, com o nome da empresa e cargo, sempre começando pela última, seguido de formação acadêmica, escolaridade e cursos, tudo bem formatado, com espaços entre os blocos de informações. Em poucos segundos ele bate o olho e fala: vou seguir em frente ou não na análise desse currículo? Então, se for uma coisa desagradável, fontes diferentes, erros de português, então é mais que formatação, erros de português, acabou. Vai para o próximo. Vai para o próximo, sem dúvida. E muita gente perde sim a oportunidade por conta dessas falhinhas, né? Portanto, eu quero receber aqui o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Limeira, Tito Almiral. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Tito. Vamos falar então. Acontece em Limeira também esses erros, portanto, o PAT até oferece aí, né, uma oficina para a pessoa fazer um belo currículo. Sem dúvida. Essa questão de currículo, ela cresceu muito em importância nos últimos tempos. No PAT, nós temos duas preparações para os candidatos que são muito relevantes. Primeiro, é a oficina de currículo. É um treinamento curto, onde esses aspectos que foram abordados na matéria, eles são destacados para a população. E também temos um outro grupo para o pessoal mais jovem, que é o Time do Emprego. É um programa do governo do estado, onde a gente apresenta não só aspectos da elaboração do currículo, mas o comportamento na entrevista, a preparação e até o comportamento na atuação profissional. Esse programa tem sido um enorme sucesso. A gente começa com turmas de 20 alunos, por exemplo, e normalmente ao longo do curso a maior parte deles já consegue um emprego antes de concluir. Porque realmente há uma mudança no comportamento dos jovens e isso acaba mudando a postura deles nas entrevistas, acaba fazendo com que eles conquistem um emprego mais rápido. Aliás, em Limeira melhorou essa taxa, né? Em 2017 vem aumentando a taxa de pessoas empregadas aqui na cidade. Nós analisamos um cadastro que é gerado pelo Ministério do Trabalho, que compara as admissões e demissões mês a mês. Ao longo de 2017, nós estamos tendo uma retomada no emprego. Nós já estamos nesses 9 meses, né, de janeiro a setembro, que é o que foi feita a estatística, com 1.709 empregos positivos, né? Esse é um índice que deixa a gente, se não feliz, pelo menos satisfeito de saber que na cidade, aquela questão do desemprego que você mostrou na matéria, ela já está diminuindo, a gente tem otimismo que nós vamos retomar a questão do emprego na cidade gradualmente, vamos recuperar a situação antiga. Está criando fôlego, né? E quais os serviços, aí a indústria, o comércio, que vem crescendo para oferecer essas vagas? Na verdade, o que está mais em dificuldade que a gente tem analisado são o setor de construção civil, são as empresas na área de construção civil, essas ainda estão sofrendo um pouquinho com a crise econômica. Teve aquele boom lá atrás, né, e de repente a queda, né, quando veio a crise econômica aqui no país da construção civil, né, Tito? O investimento em construção civil, ele tem uma característica diferente e a gente acredita que ele vai ser retomado ainda um pouco adiante. Mas já nós apostamos agora para outubro que a gente vai começar a recuperar um pouquinho esse quadro, se não zerar na construção civil, pelo menos chegar um pouco mais perto disso. Agora, a indústria está retomando, a gente pode sentir nos últimos 2, 3 meses uma retomada de contratação por parte das indústrias. A área de serviços vem sendo uma área bem atuante, vem já desde o início do ano sendo o que puxa realmente o emprego, a geração de emprego na cidade. Nós temos redes de supermercados se instalando, estão fazendo bastante contratações. Aliás, aqui em Limeira, muitos supermercados vindo para cá, né? Por que Limeira é um ponto estratégico para os supermercados, Tito? Existe uma explicação para isso? Na verdade, eu acho que as empresas, elas estão fazendo uma análise de mercado. Eu acho que Limeira tem um potencial de consumo. Lógico que a crise mascarou um pouco essa realidade, mas esse tipo de situação, essa vinda dessas redes, ela evidencia para nós a crença que existe um potencial muito grande em Limeira, que existe na cidade tem um potencial muito grande de consumo. Isso está associado, lógico, a uma retomada de emprego, uma retomada de economia para toda a cidade. A gente acha que
esses investimentos, eles mostram que a gente está no caminho certo. Com certeza, e se oferece emprego, o que acontece? A pessoa vai gastar no comércio e a economia vai melhorar, né? É um ciclo, na verdade, tudo isso, né? Aliás, fica a dica para quem é de Limeira, viu? Essas redes de supermercados, né? Estão recebendo os currículos. Em Piracicaba, aqui do lado, essa rede também vai ser instalada e lá ocorreu um problema, eu fiquei sabendo, viu, Tito? Não sei se você tem conhecimento também. Mais de 2.500 pessoas se inscreveram para as vagas, acho que eram 250 vagas. As vagas não foram preenchidas por falta de qualificação profissional. Isso acontece em Limeira também? Às vezes tem a vaga, mas não é preenchida por qualificação? Esse é um problema, de certa forma, constante. Nacional, na verdade, né? Então, na prefeitura, o que a gente tem procurado fazer é buscar todas as oportunidades possíveis de qualificação para a população. Nós lançamos recentemente alguns cursos de ensino à distância e tivemos um sucesso absurdo. Eu não imaginava o interesse da população. Quer dizer, de fato, todo mundo está percebendo essa necessidade e está buscando alternativas. Então, tanto a Secretaria de Desenvolvimento quanto o CEPROSOM tem sempre esse viés de buscar oportunidades de trazer curso de qualificação. Nós temos entidades como o Senai, como o Senac, que tem no escopo do seu trabalho oferecer a qualificação para as pessoas e o tempo todo a gente tem que estar buscando isso, porque o fato é que hoje em dia, até pela situação de emprego, o mercado é muito seletivo, as empresas são muito exigentes e quem tiver um diferencial acaba saindo na frente. E nós mostramos uma reportagem como fazer um belo currículo. Não foi citado ali na reportagem, mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui também. A Daiane do Pátio esteve aqui o mês passado. Questão de mentir no currículo. Muita gente faz isso, principalmente com idioma, né, Tito? Mentir jamais, né? Eu acho que tem que ter um pouco de... perna curta, né, como dizem. Eu acho que essas questões, eu até entendo às vezes a pessoa naquela ânsia de conseguir um emprego, né? Ela tentar se diferenciar através desse tipo de coisa. Mas é óbvio que as pessoas que fazem o recrutamento são profissionais, são experientes e esse tipo de situação é muito rápido para perceber. Sim. E acaba pegando mal, se a gente pode dizer assim, para o empregador. Passa até por um constrangimento depois, né? Porque fala assim, poxa, mas essa pessoa já está mentindo antes de pisar dentro da minha empresa, né? Quer dizer, imagina acaba dentro, pegando mal, né? Não então, dá. acho que não é uma ideia muito boa, não. Bom, e já que a gente falou sobre o currículo, mas outro ponto muito importante na busca por uma vaga é a temida hora da entrevista. Muita gente tem medo, né? Você se considera preparado? Muita gente não, né, Tito? Vamos ver uma reportagem? Claro. Vamos lá. Apesar dos 3 anos de experiência na área portuária, Marcos foi demitido e, quando era chamado para alguma entrevista, se deixava dominar pelo nervosismo. Por isso, ele resolveu procurar ajuda especializada numa empresa que oferece treinamento para os candidatos. Eu não fazia perguntas para os gestores, não mostrava um interesse sincero dentro da vaga que estava em aberto. Ficava muito nervoso, não controlava a minha ansiedade e acabava que eu não atingia os pontos necessários. O especialista orienta como responder perguntas comuns na entrevista, como quais são as aspirações profissionais do candidato. Onde você pretende estar em 5 anos. Esse planejamento bem definido te ajuda a conquistar algumas metas diárias e periódicas a cada 3 meses ou a cada ano. Acontece bastante são pessoas que queiram só um emprego para ganhar um salário e cumprir uma carga horária. Isso acontece sim, mas isso é crucial em uma entrevista de emprego. Segundo o especialista em recursos humanos, o que pesa mais na entrevista não é a capacidade técnica do candidato, mas o comportamento. 70% das empresas hoje e de todos os nossos processos seletivos que acontecem na consultoria são definidos pelo aspecto comportamental, nem tanto técnico, porque o comportamental, a pessoa já precisa ter um alinhamento de valores com a empresa no qual ela está pleiteando uma oportunidade. E o técnico, possivelmente, ela aprende com um treinamento ou com um acompanhamento diário de rotinas. Depois de ouvir atentamente as recomendações, Marcos está mais confiante. Me sinto mais otimista porque eu sei como atender os pontos necessários da entrevista, como realizar uma entrevista de emprego como entrevistado, e eu espero que em breve eu atenda a necessidade de uma empresa, que as vagas comecem
serem abertos aí, porque todos nós estamos precisando. Bom, além do currículo, então, a entrevista é um ponto forte aí, né, Tito? Qual a sua dica? Sem dúvida. Eu acho que as pessoas têm que ter naturalidade, né? O que o empregador está esperando é realmente uma pessoa interessada no trabalho, interessada na empresa, que pergunte sobre o emprego, né? Aquelas coisas clássicas, né? Quer saber o que eu vou fazer, para que vocês estão me chamando. Esse interesse acaba fazendo a diferença numa entrevista. Mantenha a calma. A pessoa está conversando com vários candidatos, você é mais um nesse grupo, né? Então, manter a calma pode ser a diferença, pode ser o diferencial para que se destaque nessa conversa. E ter confiança também, né? Claro. Eu acho que isso é fundamental. É lógico que nesse momento de crise, às vezes a pessoa fica 2, 3, 4 meses em busca do emprego, isso acaba trazendo uma ansiedade. Fica tão apavorado ali na hora, não sabe o que fazer, acaba perdendo a oportunidade, né? Mas eu acho que é importante entender, se valorizar, respirar fundo, contar bastante da experiência profissional e também buscar um pouco de informações sobre a empresa. Esse interesse faz toda a diferença para quem está recrutando, né? Poxa, a pessoa quer saber da empresa, quer dizer, tem uma conduta diferente. Isso ou pode você ajudar. Já chegar falando sobre a empresa, né? Melhor ainda, antes, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Hoje com a internet, é muito fácil você buscar essas informações. Exatamente. Né? Conhecer um pouquinho sobre a empresa, falar sobre como pode contribuir para o resultado da empresa, né? Quais as suas ações que podem ajudar o desempenho da empresa. Excelente. Tudo isso ajuda bastante. Bacana. Olha, já temos participação do Fabiano de Morungaba, interior de São Paulo. A foto no currículo tem influência? Em alguns casos, sim. Depende muito, né? Mas eu acredito que precisa ter a foto? Eu vejo que depende muito do que vai ter para baixo, né? Sim. Mas a pessoa tem uma experiência profissional, tem uma trajetória, tem o que contar de atuação profissional, a foto perde um pouco na relevância. Mas para alguns casos onde a pessoa está no começo de carreira, vai executar uma função que tenha relacionamento com o público e tal, pode ser uma forma de ajuda. É relativo, de caso para caso isso pode ser mudado. Bacana. E olha, um outro elemento importante aí em um momento da crise é a criatividade, viu? Uma estudante se destacou recentemente ao criar um currículo em um rótulo de refrigerante. Acredita, Tito? O pessoal realmente sabe chamar atenção. Vamos ver então. Beatriz tem 17 anos, está prestes a finalizar o ensino médio e decidiu que quer entrar no mercado de trabalho. Depois de uma busca pela internet, ela se candidatou a uma vaga para menor aprendiz, ofertada por uma multinacional do ramo de marketing digital. Eu me identifiquei com a empresa em questão, não só pelo perfil de profissional que eles buscam, mas por tudo que eles proporcionam e por tudo que eu posso oferecer para eles. O salário é bom e, sem dúvida, ela teria muito a crescer no grupo. Só que tinha um probleminha nessa história toda: a concorrência. Vocês devem estar curiosos para saber o que foi que a Beatriz inventou que chamou tanta atenção do grupo que seleciona os currículos e também que chamou a atenção de muita gente na internet. Reparem no rótulo. Deem só uma olhadinha. Não é a marca tradicional que está escrita aqui. O que está escrito aqui? Milhares de currículos acabam no lixo. Este vai matar a sua sede. O que ela fez? No rótulo, ela escreveu todo o currículo dela, todas as informações pessoais e profissionais. A criatividade, é claro, repercutiu muito nas redes, a ponto do diretor da empresa que Beatriz deseja trabalhar descobrir o que ela tinha feito e entrar em contato. Para a gente foi uma surpresa bastante interessante. Primeiro pela criatividade, realmente abriu portas. E o mais importante pela atitude. Eu acho que o profissional ou o jovem hoje precisa ter essa consciência de que precisa ser proativo para se posicionar e conseguir abrir seu espaço. A ideia da adolescente foi inspirada em um lituano que usou caixas de rosquinha para divulgar seu currículo. Mas aqui no Brasil, casos parecidos também já foram registrados. E há tempos. Henrique, que poderia usar a palavra criatividade como sobrenome, tinha 23 anos quando postou num jornal voltado para publicitários um pedido de emprego bem inusitado. Era um anúncio que me elogiava exageradamente. Era uma coisa até estranha você começar a ler um texto que falava que a pessoa é maravilhosa, criativa, super criativa. E no final, só que quem assinava o anúncio era minha mãe.
Dona Sara. No outro dia, ele foi chamado para trabalhar numa agência. Anos depois, quando decidiu trocar de trabalho, ele criou de novo uma forma de se destacar. A criatividade rendeu reportagens em jornais e prêmios. Henrique hoje é especialista em criatividade e dá até aula. Todo mundo é criativo, nosso cérebro ele funciona muito livre e são os bloqueios, os padrões que a gente vive em grupo que fazem com que a maioria das pessoas não consigam sair desses padrões. Mas como o mercado de trabalho, de uma maneira geral, encara tanta ousadia? O importante é a gente entender o tipo de mercado, o tipo de empresa, para quem a gente está enviando, para aquilo que você está fazendo, que é uma linha tênue entre dar um tiro certeiro, entre se diferenciar ou ser passar do limite, até passar vergonha ou passar de algum limite que a empresa tenha e o tiro sair completamente pela culatra. Então, o currículo é o primeiro contato. Peça para pessoas próximas avaliarem, lerem, para elas analisarem com cuidado, faça com carinho, procure outros modelos na internet, porque realmente é o primeiro contato, é o abre-alas. Ah, e por falar em bom currículo, nossa equipe foi conversar com o diretor de RH, que recebeu o refrigerante enviado por Beatriz. E já que um pouco de curiosidade não faz mal a ninguém, aproveitei para sondar se Beatriz tem ou não tem chances de ser selecionada. Eu pessoalmente torço por ela, mas tenho que ser imparcial e dizer que ela está no processo. Como o especialista disse, né, tem que ter limite, né? Não dá para mandar esse currículo para qualquer empresa, né? Para uma empresa metalúrgica, não sei, uma indústria, né? Tem que saber, tem que ter limite, né, Tito? No caso, a gente está falando de uma agência de publicidade, onde a criatividade é uma ferramenta de trabalho, né? E não acho que... Na verdade, para uma pessoa pode funcionar muito bem, mas para todos o negócio vai ficar um pouco confuso. Né? Não é exatamente o ideal. Acho que vale a criatividade dela, acho que é um registro interessante, mas eu acho que o papel ainda é o melhor caminho e a gente colocar no papel com muita clareza o que a gente está querendo e o que a gente tem para oferecer é uma melhor abertura para um É a melhor forma de conquistar o emprego. Aliás, tem muitas pessoas empregadas hoje no Brasil, temos que falar isso, e quem está empregado tem que segurar a vaga, né, Tito? Eu conversei recentemente com o pessoal de RH de uma empresa aqui da cidade e eles estavam me dizendo que com essa retomada da economia, eles estão recontratando funcionários que tiveram que ser demitidos em anos anteriores. E esse gestor estava me dizendo da impressão positiva que ele teve dessas pessoas. Quem ficou fora do mercado de trabalho, quem ficou fora das empresas por um período, está voltando realmente convencido da importância de ter um comportamento. Todo, né? Exatamente. Isso está sendo um impacto muito positivo para as empresas, eles estão felizes em estar recontratando esses funcionários, porque eles perceberam nessas pessoas a valorização da empresa que fizeram parte um dia. Acho que esse é um caminho interessante. Bacana. Ainda falando sobre isso, de repente você está empregado, usa a rede social. Eu quero entrar nesse assunto agora, Tito. Ok. Rede social, na verdade, é um perigo hoje em dia, é uma bomba. A gente posta, de repente, o que a gente quer. O seu chefe, sua empresa pode ver, pode não gostar e pode, inclusive, dar justa causa, demissão por justa causa. Temos alguns exemplos aqui, eu até fiz um levantamento, Tito, e é verdade, né? As empresas hoje em dia estão de olho até no momento antes da contratação, né? De repente a pessoa manda o currículo, vê o nome lá, vamos ver se essa pessoa tem rede social. Vai ver o comportamento da pessoa para ver como ela age fora da empresa também. Isso tem tudo a ver, Tito? Veja, a questão da rede social hoje em dia, ela cresceu muito em importância. A gente, às vezes, não dá a devida atenção para isso, mas o mundo hoje está monitorando o nosso comportamento, né? O comércio vê aquilo que a gente gosta para nos oferecer alguma coisa, as indústrias veem o que a gente gosta para criar produtos para atender esse público e os empregadores veem como a gente se comporta na rede social para ver como seria o nosso comportamento numa empresa no futuro, né? Então, é óbvio que a nossa imagem dentro